Já diga para o irmão do seu lado assim: você é bem-aventurado. Você é privilegiado. Amém? Queridos, vamos correr um pouquinho. Abre comigo lá em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 1. Nós vamos estar lendo aquilo que ninguém gosta de ler. Amém? Eu creio que até quando tem algumas coisas na Bíblia que a gente não se identifica tanto, mesmo assim, Deus tem uma lição para nós. Amém? Mateus, capítulo 1, versículo de número 1. Nós vamos ler até o 16. É um pouco extenso. Mateus 1:1 diz assim, ó: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zera. De Tamar, Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, de Raab, e Boaz gerou Obed, de Ruth. Obed gerou a Jessé, Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, daquela que foi mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abiás, Abiás gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias, Jeconias e os seus irmãos no tempo em que foram levados cativos para a Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou a Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, denominado o Cristo. Amém? Querido, existe algo aqui nesse texto que a gente identifica logo no primeiro versículo. A Bíblia fala assim que é o livro da geração ou da genealogia de Cristo. Aí ele cita vários nomes de homens que foram respeitosos, né? Como o rei Josias, por exemplo, que a Bíblia fala assim que foi o melhor rei que já existiu em toda a terra, que existiu em todo Israel. Ele foi até melhor do que o próprio rei Davi. Existe o rei Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus, que foi um exemplo para nós. Existiu também pessoas assim como, por exemplo, Roboão, que não foi um homem para lá, uma coisa muito boa. Não foi um rei muito... Manassés, por exemplo, foi um homem que profanou o templo. Então, tem pessoas de várias categorias aqui. Porém, todas essas categorias de pessoas que foram levadas a uma linhagem, e essa linhagem chegou até Jesus Cristo. Só que no capítulo 1, e no versículo 1 diz assim que Jesus, filho de Davi e filho de Abraão. Por causa que essas pessoas, elas foram honradas no livro dos livros, que nós chamamos de Bíblia. A Bíblia Sagrada, que é um livro que por todo o globo da terra se conhece ela. Quando nós estudamos sobre a Bíblia, nós entendemos que a Bíblia é o livro mais copiado, o livro mais vendido de toda a terra. É o livro top número 1 que existe na terra. É o livro onde todo mundo conhece e sabe que existe algo muito profundo ali. Existem estudos sobre isso. Semanalmente e até diariamente nós meditamos na palavra de Deus. Hoje, por exemplo, nós estamos meditando sobre a palavra de Deus. Quando uma pessoa ela precisa de refúgio, ela vai até a Bíblia. Toda a base da civilização moral, social, filosófica vem através da Bíblia. E esses homens, eles foram condecorados, eles foram honrados por Deus, colocando seus nomes aqui na Bíblia. Você imagina o mundo todo de pessoas que vão pegar a Bíblia, elas vão abri-las e elas vão ver esses nomes aqui. Tem gente que quer ter o nome no Guinness Book, tem gente que quer ter o nome na mídia, mas você imagina a honra. A maior honra de todas que eu posso ver na terra é você ter o seu nome na Bíblia, na palavra de Deus. Porque, aliás, toda a sociedade vai estar de olho na sua história, naquilo que você representou. A humanidade inteira, esse tempo que nós existimos aqui na terra, a humanidade, desde o começo, desde Adão e Eva até hoje, a sociedade tem se baseado na Bíblia.
Imagina o tamanho da honra que esses homens tiveram em poder ter os seus nomes registrados na Bíblia. É muita honra. Só que existem homens aqui que, até alguns aqui que não foram homens exemplares, igual nós falamos. Existem outros que sim. Mas a Bíblia fala assim que eles foram honrados. Sabe por quê? Por causa que existiram promessas que foram dadas a outros homens. E por causa desses homens, eles alcançaram essa honra. Por exemplo, a Bíblia fala assim que Jesus é filho de Abraão e também de Davi. E nós sabemos que Abraão, ele é um homem muito honrado. E por causa de Abraão e até Davi, e também por causa de Jesus, esses homens todos foram honrados nesse capítulo que nós acabamos de ler. Por causa dos, não foi por causa que eles mereciam tal honra. Nem mesmo o próprio Abraão, o próprio Davi, mereciam estar nesse livro tão sagrado, tão maravilhoso. Mas, por causa desses homens, por causa de Abraão e de Davi e de Jesus, esses homens foram registrados na Bíblia. Então existe um princípio que é que, por causa do exemplo de alguns homens, por causa daquilo que esses homens tiveram em relação a Deus, eles tiveram honra por causa disso. Um exemplo disso, por exemplo, é Gênesis 3,17 fala assim que Deus amaldiçoou a terra por causa de Adão, porque Adão pecou. Só que a Bíblia ela relata também que Deus deu uma promessa para Abraão e fala assim, ó, benditas serão todas as famílias por causa de ti. O que significa isso? Por causa da promessa dada a Abraão, por causa do relacionamento que a Bíblia chama que Abraão era amigo de Deus, por causa que ele era amigo de Deus, benditas todas as famílias por causa de ti. Olha só, elas alcançaram promessas por causa daquilo que Abraão tinha com Deus. Por causa de Abraão, as famílias foram benditas. Outro exemplo, por exemplo, é Reis, no capítulo 11, versículo 11 a 13. Fala assim que Salomão tinha pecado contra o Senhor. E Deus prometeu a Salomão que iria dividir o reino de Israel. Só que Deus chega até, em Reis, fala assim, chega até Salomão e fala assim, Salomão, por causa que eu amei a Davi, por amor a Davi, você não vai ver a queda de Jerusalém, você não vai ver a divisão, você vai morrer antes, vai morrer com honra, por causa que eu amei a Davi. Por causa de Davi, Salomão pôde descansar em paz. Por causa que Davi era um homem segundo o coração de Deus, Salomão teve um benefício, foi honrado. E não teve um problema de ser um rei como os outros, por exemplo, Manassés e outros que viram a rebelião e foram tomados. Por exemplo, também lá em Números 14, de 11 a 20, fala assim que Moisés chega diante de Deus e o povo peca contra Deus, Deus chega para Moisés e fala assim, eu vou matar todo mundo e vou começar uma nova nação através de você. A partir de você, esquece Israel, aquele povo que eu tirei do Egito, esquece, eu vou matar todo mundo e começa a partir de você agora. Moisés chega até Deus e fala assim, Deus, não, perdoa eles da sua iniquidade, perdoa-os. Então Deus fala assim, ó, por causa de ti, eu vou perdoar esse povo e vou continuar o que eu ia continuar. Por causa que Moisés se colocou na brecha, chegou até diante de Deus e falou assim, Deus, perdoa os pecados deles. Deus perdoou e o povo não foi morto. Por causa de um homem, por causa de Moisés. Moisés ele é um representante de Cristo. Nós chamamos ele de uma figura de Deus, uma figura de Jesus na terra. A mesma coisa Jesus fez por nós. Quando Jesus chega diante de Deus, ele fala assim, lá em Salmos capítulo 2, versículo 8, fala assim, pede a mim e eu te darei as nações, falando do Messias. E Jesus chega diante do Pai e ele ora por nós, nós lemos isso lá em João, que Jesus chega a interceder por nós, que nós íamos ainda nascer. E Deus deu para ele nós, e por causa de Jesus, Deus não nos matou. Deus não nos lançou no inferno, por causa de Jesus. Olha só, por causa desses homens e o que eles tiveram em relação a Deus, outras pessoas foram honradas. Por causa de Abraão e Davi, uma lista inteira que nós lemos agora, foram honrados. Mesmo não merecendo, mesmo não tendo ali benefício, não merecendo estar ali. Mesmo assim, eles foram honrados por causa dos outros. Eu não quero dizer aqui para você que existe maldição hereditária, que existe bênção hereditária, não existe isso. Ezequiel capítulo 18 fala assim que cada um tem a sua responsabilidade própria. Aquele que pecar contra o Senhor, esse morrerá. E os filhos não morrerão pelos pais, e nem os pais morrerão pelos filhos. Então cada um tem a sua responsabilidade. Porém, o que eu estou dizendo é que nós fomos beneficiados
por causa de alguns homens. Jesus, pelo aquilo que ele fez, ele beneficiou toda uma geração antes dele, e ele continua beneficiando até hoje, por aquilo que ele representou diante de Deus. Então, aquilo que Jesus fez nos trouxe algo. O quê? Nós fomos abençoados, somos salvos só porque ele morreu? Não, nós precisamos fazer a nossa parte, como se arrepender e aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Porém, nós fomos disponibilizados. O que é disponibilizado? É como se você antes não tivesse mãos, de repente Deus te atribui mãos para que você possa receber. Antes não existia a possibilidade de você receber. Agora você tem mãos, você pode receber. Então o que Jesus fez por nós? Ele disponibilizou para nós a salvação, um benefício que nenhum de nós merecíamos. Ele nos deu uma honra que nós não merecíamos, porque todos nós pecamos. Por causa de um homem, por causa de uma pessoa, nós fomos beneficiados, todos nós. Benditas todas as famílias por causa de ti. Então, querido, eu quero trazer para nós algo que nós fomos agraciados. Eu quero que você fale para o seu irmão de novo. Fala assim: você é muito agraciado. Querido, nós não merecíamos estar aqui. Nós fomos colocados num lugar que nós não deveríamos estar. E como esses homens que nós acabamos de ler. Porém, eu quero levar nós a entendermos aquilo que Paulo pregou no Areópago, lá na Grécia. Ele virou e falou assim: nós somos geração de Deus. Nós fomos colocados por causa de Cristo. Ele pregando o Evangelho lá no Areópago, ele fala assim: nós somos geração de Deus por causa de Cristo, que nos trouxe de volta à família de Deus. Nós nos rebelamos e saímos da família de Deus, e Deus nos trouxe novamente através de Jesus. Lá no capítulo 15 de João fala assim que nós somos enxertados novamente na videira verdadeira. Ou seja, nós estávamos fora, nós estávamos secos e para morrer. Ele trouxe de volta e nos colocou de volta à família dele. Ele nos disponibilizou para que a gente pudesse voltar. Então, o que eu quero falar para você, eu quero que você repita bem alto comigo, que nós somos geração de Deus. Vamos falar comigo? 3, 2, 1. Geração de Deus. Esse é o tema da nossa mensagem hoje. Que nós somos, pela graça, o favor imerecido de Deus, nós alcançamos e somos geração de Deus. Nós estamos na genealogia de Cristo. Amém? Então eu quero destacar 3 personagens aqui que estão dentro dessa genealogia e que eles foram algo, ninguém desses merecia. Eu não quero falar que algum deles merecia, nenhum deles. Porém, 3 deles mereciam menos ainda. Eu quero já de antemão dizer para vocês que esses 3, vocês vão se identificar com cada um deles. Amém? O primeiro personagem que está aqui nessa relação é Zerá. Zerá era o irmão de Pérez. A Bíblia fala assim que Judá, filho de Jacó, ele teve relação com a sua nora, né? Eu não vou contar a história dele, senão nós vamos perder muito tempo. Ele teve relação com a sua nora. E ali ele teve 2 filhos. E dentro do filho da sua nora, começou a ter uma grande luta. Os bebês começaram a lutar entre si, porque naquela época existia uma cultura seguinte: o filho mais velho, ele recebia toda a herança, toda a atribuição, toda a honra, tudo. O patriarca da família, ele era o filho mais velho. Então o filho mais novo, ele era menosprezado. Então a Bíblia fala assim que existiu dentro do ventre da nora de Judá uma grande briga. Isso daí está lá em Gênesis 38, eles começaram a brigar. E aí de repente, quando estava a parteira lá para receber, de repente começou aquela briga, ela olhou aquilo que está acontecendo, de repente Zerá enfia a mão e ele sai com a mão dele para fora da vagina de sua mãe. E aí naquele momento eles estavam ali na expectativa de qual dos 2 iam sair. E quando ele colocou o bracinho para fora, rapidamente a parteira amarrou uma fita vermelha no seu braço. E aí naquele momento ele puxou o bracinho de volta, e quando nasceu primeiro Pérez. Porque nós sabemos que eles estavam brigando, eles estavam naquela luta, e de repente quando o bracinho saiu, ele não estava em posição de sair. Porém ele se esforçou e o seu braço saiu para fora. Mas quando ele voltou o bracinho de volta, quem nasceu foi Pérez, que estava na posição correta. Né? Nenhum bebê nasce com os pezinhos primeiro, sempre pela cabeça. Então, Pérez nasceu primeiro, e Pérez foi atribuído o primogênito. Porém, quando nós lemos a genealogia, a Bíblia fala assim que a genealogia de Cristo, genética, biológica, sequencial, é de Pérez com a sua mulher. Porém, a Bíblia ela deixa relatar de tão
É uma briga tão feia, o esforço que Zerá teve dentro da barriga da sua mãe, que os judeus, eles ficaram, quando a parteira viu, ela ficou confusa. Qual dos dois será que é o primogênito? Qual dos dois será que é o mais velho? Então eles decidiram, e por causa disso, por causa da sua força, da sua persistência, da sua luta, da sua vontade de não parar, a Bíblia, Mateus teve o prazer de escrever que Zerá também foi honrado, colocando o nome dele na genealogia de Cristo. Literalmente ele não faz parte da genealogia de Cristo, seu irmão Pérez faz, mas ele foi honrado. Eu quero dizer que muitos de nós, para alcançarmos a graça que nós temos hoje, da salvação, e nós estamos aqui firmes na igreja hoje, muitas vezes algumas pessoas, para chegar até aqui, na trajetória dela de vida, até chegar a esse momento, foi uma luta incessante, foi um ringue, foi literalmente um UFC. Pessoas tentando largar o vício, cigarro, eu preciso parar de fumar antes de eu me converter, eu preciso parar de me prostituir, eu preciso parar de fofocar. E as pessoas entraram numa luta interior ali antes de elas se arrependerem dos seus pecados e confessar a Jesus. Antes de elas terem esse atributo, aquilo que nós chamamos de graça, salvação, que não merecemos. Eles entraram numa grande luta. Eles se esforçaram, eles deram o seu máximo. Quantos de nós não pegamos e, nossa, eu preciso aceitar Jesus, eu preciso confessar Ele, mas eu preciso deixar algumas coisas. E começaram a lutar. Eu preciso deixar os meus pecados, eu preciso deixar isso para trás, eu não posso ficar com isso nas minhas costas. E começaram a lutar, vícios, pecado, lutando contra a família não quer que você se converta, lutando contra os amigos antigos que gostam de coisas, você lutando contra você mesmo, aquela vontade interior de fazer o pecado, aquela luta incessante para você poder alcançar aquilo que era imerecido, para você obter honra. E nós, muitas vezes, nós somos essas pessoas. Como Paulo, por exemplo. Paulo foi um perseguidor da igreja, mas quando ele se converte, quando ele entende a graça, ele entende que ele é beneficiado, ele começa uma luta incessante na vida dele. Ele fala assim que ele começa a batalhar, ele é preso, ele vive uma vida conturbada. Ele vive algo que nós não conseguimos imaginar. Ele passa por navegações difíceis, ele passa por pregações difíceis, e ele chega a dizer assim que ele era um dos menores, ele era o apóstolo menor de todos, porque ele não era digno de ser apóstolo. Porém ele fala assim, contudo trabalhei mais do que todos, eu completei a carreira. Ele chega a dizer assim que a fé é uma grande corrida, e quando ele está correndo, ele fala assim, os cavalos ainda estão na arena, e ele começa a correr. É como se nós, antes de nós nos convertermos, chegarmos até onde nós chegamos, a gente olhasse e nós fôssemos uma corrida de cavalos. Aquele cavalo pequenininho olhando para aqueles cavalos fortes, para aqueles cavalos que foram treinados, você se sente pequenininho. Ele fala assim, eu preciso me esforçar mais, eu preciso correr mais, eu preciso lutar mais, eu preciso batalhar, eu preciso perseverar, eu preciso fazer força para me poder chegar a esse nível, para me poder conquistar isso. Eu não estou falando, queridos, de maneira nenhuma que a salvação ela é conquistada. Jamais a Bíblia fala assim que a salvação é mediante a graça e não pelas obras da lei. Isso está em Romanos 3. Fala também em Efésios 2:8, fala assim que a salvação não é pelas obras para que ninguém se glorie diante de Deus. Eu não estou falando que a salvação se alcança, mas que nós, antes de chegarmos à graça, existiu pessoas, e alguns de vocês podem confirmar isso. Para vocês chegarem aqui, vocês lutaram muito contra várias coisas. Nós somos como Zerá, pessoas que não mereciam estar, mas se esforçaram e chegaram até aqui. Olha que maravilhoso. Não merecia estar lá, mas se esforçou tanto que foi colocado ali. A segunda personagem que eu quero destacar com vocês é Urias. Nós conhecemos a história de Urias. A Bíblia fala assim que Davi estava no seu terraço, ele estava a observar a cidade, e de repente ele olhou e viu uma mulher tomando banho. E quando ele vê aquela mulher tomando banho, ele sabe que ela era esposa do seu general de guerra, um dos seus melhores soldados, um dos seus melhores guerreiros, e ele chega e fala assim, traz ela para minha cama, e ele adultera com ela. Urias é um homem que ele não tem participação da genealogia de Cristo, assim como Zerá não teve. Ele não faz parte, mas Mateus ele faz questão de colocar honra a Urias na genealogia de Cristo. Por quê? Ele foi um homem que foi traído pela esposa, ele foi um homem que foi colocado para a morte, para morrer. Ele foi um homem que foi desprezado pela sua autoridade.
Ele foi um homem que passou por momentos difíceis, foi enganado. Foi um homem que foi traído, enganado, que foi entregue à morte, e ele morreu na batalha. E a Bíblia atribui esse pecado a Davi, que colocou ele na linha de frente para que ele pudesse morrer. Só que Urias, ele é colocado na genealogia de Cristo, mas o filho que quem gerou não foi Urias, mas foi a esposa dele, não tem nada a ver com ele. Mas porque ele alcançou essa honra? Diferente de Zerá, ele se esforçou também, porém, a questão que ele foi honrado aqui na Bíblia, que foi colocado nesse livro dos livros, foi porque ele foi um homem como o próprio Senhor Jesus. Jesus foi traído, Jesus foi entregue à morte, Jesus foi aborrecido, enganado, Jesus foi tudo isso. E Urias viveu uma vida diferenciada. Ele chega e ele passa por esse processo, ele é traído, ele é colocado, ele dá a sua própria vida pela causa. Ele entrega a sua vida por causa que ele foi mentido, que ele foi traído, que ele foi cuspido, que ele fez tudo isso. Ele se entrega na batalha, ele honra a sua autoridade. E o que acontece com ele? Ele morre. Muitas pessoas estavam aqui, assim como Maria Madalena chega aos pés de Jesus. Estavam os fariseus, os saduceus ali para apedrejar e perguntam para Jesus: Jesus, podemos apedrejá-la? Jesus está ali diante dela, lá nos pés do mestre, ali caída, machucada, porque deveriam ter tirado ela à força. E ali, segundo a lei de Moisés, ela poderia ser apedrejada. Mas segundo a lei dos romanos, ele não poderia. Então, naquele momento ali, Jesus, a escrever no chão, fala assim: aquele que pecou, atire a primeira pedra. Ela estava prestes a morrer. Muitos de nós, para chegarmos até aqui onde nós estamos hoje, na igreja, salvos pela graça, nós estávamos à beira da morte. Nós estávamos lá lançados ao pé do mestre: nós vamos morrer, eu vou morrer, o que vai acontecer comigo? Eu vou morrer. Se ele falar assim, pode atacar a pedra, eu vou morrer. Só ele pode me salvar. Você está lá, como Maria Madalena. Você esteve lá. Alguns de nós estivemos lá, por drogas, por outras coisas. Nós somos, muitas vezes, queridos, sabe o que eu considero nós, quando nós aceitamos Jesus? Essas pessoas que passaram assim como Maria Madalena, assim como Urias, somos abortos ressuscitados. Eu vi um vídeo tão bonito de um menino que foi abortado com 4 meses. E os médicos foram cuidando. Hoje ele é um menino lindo, saudável, perfeito. Sabe o que é isso? Cuidado de Deus para conosco. Deus olhando para nós e falando assim: você estava prestes à morte, você poderia morrer a qualquer momento. Você tentou, você deu os seus recursos, você me traiu, você fez tudo. Você não merecia estar aqui. Muitos de nós, antes de nós chegarmos aqui, nós estávamos prestes a morrer. Nós entregamos a nossa vida, mas Jesus veio e nos ressuscitou para a glória do seu louvor. Querido, que maravilhoso é isso. Saber que antes de nós estarmos aqui salvos, tranquilos, ressuscitados, nós estávamos à beira da morte. Nós não merecíamos estar aqui, mas Deus nos trouxe quando nós íamos morrer, quando nós estávamos desesperados para ser apedrejados. Ele levantou a sua mão e falou: quem? Com a sua sabedoria, com a sua palavra, Ele nos salvou e Ele expulsou os nossos inimigos, nos livrou do império da morte e nos trouxe para o reino da sua luz. Olha que maravilhoso, querido. Isso é o que Urias fez. Ele alcançou honra através de um ato. Na hora ele deu a sua vida pela causa e foi honrado. A mulher de Urias não foi colocada como honra, não foi colocada nesse livro de Mateus, mas Urias foi. E ele não tem nenhuma sequer atributo para poder ser honrado daquele jeito, porque ele não tem genética com Cristo. Ele não era da tribo de Davi, por exemplo, mas ele foi honrado. Olha que maravilhoso, querido. E o terceiro que eu quero destacar com vocês é a vida de José. José é o último deles. Mas José, ele era pai de Jesus. Porém, algo interessante. A genealogia começa ali a partir de Abraão e ela termina em José. E a Bíblia termina dizendo assim: José, esposo de Maria. José era da tribo de Davi? Sim. José merecia estar ali? Não. Porém, ele não precisou se esforçar como Zerá. Ele não precisou dar a sua vida como Urias. E mesmo assim ele foi agraciado, sabe como? Simplesmente ele nasceu na tribo de Davi. Algum de nós, querido, para nós chegarmos aqui onde nós estamos, nós nascemos num berço privilegiado. Eu, por exemplo, antes de eu ser salvo em Cristo Jesus, eu nasci em berço cristão. Eu nasci num lar cristão. Eu nasci filho de um pastor, meu pai, Paulo Sérgio.
beneficiado. Não precisei lutar, como alguns de vocês precisaram para chegar aqui. Se lutar, relutar, brigar, dar a vida, dar o sangue. Não precisou dar o sangue e a vida como Urias para chegar até aqui. Eu não precisei. Eu fui agraciado. Mas isso não faz de mim maior ou menor do que vocês. A questão principal é que todos os nomes estão lá escritos e honrados na Bíblia. A Bíblia fala assim que os filhos de Arão, eles foram contemplados por aquilo que o pai dele era. Arão era o sacerdote, foi ungido sacerdote na época de Moisés. E os seus filhos, por consequência, foram levitas. Então muitas vezes nós estamos no berço, né? Filho de peixinho? Não, filho de peixe, peixinho não é verdade? Isso acontece. Nós temos ali uma facilidade, nós estamos bem. Eu estava ouvindo histórias ontem na célula de pessoas que iam ser abortadas, literalmente, nós estamos falando sobre aborto. Passaram momentos difíceis, emocionais, depois que descobriram que iam ser abortadas. Pessoas que foram entregadas a outros pais. Pessoas que tiveram, e eu olho assim para mim e falo assim, eu sou beneficiado. Eu nasci aqui dentro. Não tive que fazer tanto esforço, não tive que dar o meu sangue para estar aqui. Porém, mesmo assim, Deus honrou. Isso é maravilhoso também, querido. O que mais importa no meio de tudo isso, desses três personagens, que José também, ele não foi, quem deu a luz, José não teve que ter relação sexual com Maria para nascer Jesus. Então, logo, ele também não era digno de estar ali. Porque quem concebeu a Maria, Jesus Cristo de Nazaré, nosso Salvador, foi o Espírito Santo. Porém, Mateus honrou também a vida de José, seu pai. E literalmente Jesus era assim, filho de José. Olha que incrível, olha que privilégio. Mas a questão principal, querido, é que todos nós, pela graça, diga comigo, pela graça, nós estamos aqui. Olha só, querido, a graça significa favor e merecido. Deus disponibilizou para nós algo tão tremendo que nenhum de nós merecíamos. Não importa como você chegou aqui, o que importa é que você está aqui. Importa que você está aqui, que hoje você é salvo, que hoje você está tranquilo, que hoje você tem um privilégio, hoje você pode agarrar isso. Você pode dar valor e falar assim, cara, eu não tinha nenhuma possibilidade de ter isso e hoje Deus me deu. Deus me deu algo imerecido e hoje eu estou aqui. Seja por força, seja por sangue, seja por eu consegui isso de graça e eu estou aqui. Olha que maravilha, eu quero que você saia daqui hoje, sabe como? Falando assim, eu sou agraciado porque Deus olhou para mim quando eu não tinha valor e me disponibilizou graça. Isso é maravilhoso, eu quero que você saia daqui. Eu fui comprado pelo sangue de Deus. Eu fui comprado por algo que eu não merecia. Eu fui colocado num livro de honra que eu não merecia estar lá. O livro dos livros foi escrito meu nome. Nós somos geração de Deus por causa que Ele nos disponibilizou para que nós pudéssemos estar lá. Olha que maravilhoso, só que eu quero dizer para você, a Bíblia é maravilhosa. Não existe honra maior. Para mim não existe honra maior do que ter o nome na Bíblia. Porém existe um livro maior, que o meu nome e o seu nome está escrito lá. Nome e sobrenome. A Bíblia fala assim lá em Apocalipse, no capítulo 20, versículo 15, que aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Querido, aquele que não foi beneficiado em colocar o seu nome no livro da vida, esse foi lançado fora. Essa genealogia de Cristo, aqueles que estão aqui são honrados, mas muitos deles foram para o inferno, literalmente, mesmo sendo genealogia de Cristo. Porém, o nosso nome, se estiver escrito no livro dos livros, eu acho que é o livro mais importante que nós devemos pensar, o livro dos livros, o livro da vida, você pode ter certeza que você está salvo. Porque a Bíblia fala assim lá em Apocalipse 21, 27, e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação, mentira, mas só os que estão escritos no livro do Cordeiro. Ninguém vai entrar na Nova Jerusalém que não esteja escrito no livro da vida. Nenhum vai entrar daqueles que não forem chamados filhos de Deus. A Bíblia fala assim que nós somos comprados por um bom preço, querido. Um bom preço. Aquilo que a gente não merecia. O sangue de Cristo. A Bíblia fala assim que nós saímos de filhos da ira para sermos chamados de filhos de Deus. Nós saímos de sermos filhos das trevas para sermos filhos da luz. Nós fomos tirados de uma geração perversa para sermos colocados numa geração eleita. Olha que maravilhoso. Eu quero que você olhe para isso, querido. O intuito meu hoje de pregar essa mensagem para você, de trazer esses três personagens, de falar que Deus disponibilizou para mim e para você algo muito valioso. Só que muitos que estão escritos nesse livro, eles foram agraciados, foram honrados, sim, porém eles não deram devido valor aos seus nomes estarem escritos na genealogia de Cristo. Por isso foram para o inferno.
porque eles não deram o devido valor de colocar o seu nome no livro dos livros, que é o livro da vida, de aceitar Jesus como Senhor, de agraciar, de falar assim, eu quero honrar o meu nome que está lá. Quando lerem a minha história, quando abrissem os livros para contar a minha história vai ser contada com honra, não porque eu mereço, mas porque o Senhor escreveu com honra. Só que eles não deram valor, querido, por isso eles foram lançados no lago de fogo, porque os seus nomes não estavam na geração de Deus. Eles não estavam colocados na genealogia de Deus. Só que nós estamos, eu posso ouvir um glória a Deus por isso? Nós estamos, querido, nós estamos no livro dos livros. Eu quero que nós entendamos uma coisa, a parábola que está lá em Mateus 13:44. A Bíblia fala assim que, lá em Mateus 13:44, que existia um homem, que ele estava a procurar preciosidades, de repente ele achou uma pérola tão preciosa, ele olhou e ele a escondeu. Quando ele a escondeu, ele foi rapidamente, vendeu tudo o que tinha, todos os seus bens, toda a sua vida, até mesmo, eu creio, até que a sua família, para que ele pudesse comprar aquele terreno e tivesse aquela pérola. Ele deu tamanho valor para aquilo, que ele decidiu vender tudo que ele tinha e falou assim, tudo isso que eu tenho hoje por lucro, eu deixo para lá, para que meu nome esteja escrito no livro da vida. Jesus fala assim, semelhante a isso é o reino de Deus. Ele fala assim que é semelhante a um homem que procura preciosidades, e quando ele encontra, ele dá tudo que ele tem para recebê-lo. O Evangelho de Cristo, a salvação de Deus, ela é mais preciosa que todas as coisas. Ser discípulo de Jesus, ser salvo pela graça, ter essa gratidão, ter esse valor total, só pode quando nós temos o livro dos livros escrito, os nossos nomes. Que maravilhoso, querido. Eu quero contar algo para você. Tem uma história que é a história de Nicholas Wilton. Não sei se vocês já ouviram falar. Nicholas Wilton era um homem que estava na Alemanha quando estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial. Só que Nicholas Wilton, como um cristão, ele viu que ali, por causa, naquele nazismo todo, Hitler estava matando as crianças, colocando nas câmeras de gás e matando aos milhares dos judeus. Então Nicholas Wilton, como um cristão, ele decidiu fazer algo em relação a isso. Ele pegou a sua vida e falou o seguinte, eu vou começar a chegar até as famílias e disponibilizar para elas que eu vou levar os filhos delas e vou levá-los para Londres para colocar em outras famílias, para que eles não venham morrer. Então ali ele começou a chegar nas famílias judaicas, nas judias, nas mulheres judias, falaram assim, me dê o seu filho, eu vou adotá-lo, me passa toda a documentação dele, eu vou levá-lo para Londres e vou dar para ele, para uma família, para que essa família possa adotá-lo. Então ele começou a chegar em todas as judias, elas poderiam dizer sim ou não. Ele estava somente disponibilizando para elas, para que elas pudessem entregar os seus filhos e serem salvos. Alguns ele deu para que fossem cuidados até que seus pais fossem libertados dos campos de concentração. Outros eles deram permanentemente, porque os seus pais não seriam salvos. Era um grande massacre. Então Nicholas Wilton, como um cristão, começou a pegar essas documentações e com o seu próprio dinheiro, que ele era um enfermeiro, ele começou a investir, começou a encher os trens da época e levá-los todos para Londres. Ele encheu 2 trens inteiros de crianças, de crianças judias. Os seus pais morrendo e os seus filhos sendo levados para Londres para serem cuidados por outras pessoas. A grande frustração de Nicholas Wilton, quando ele era muito jovem ainda, quando ele estava fazendo esse trabalho na Alemanha, durante a Segunda Guerra Mundial, ele encheu 2 trens inteiros, mas quando ele encheu um terceiro, chegou os soldados da Alemanha e levaram e mataram todas as crianças que ele tinha levado. Essa foi a maior decepção dele. Mas muito tempo depois recentemente, ele foi convidado para um programa, né? A sua esposa estava limpando, antes de ser chamado para o programa, eu pulei um pouquinho. Ele estava na sua casa já velho, ele tinha casado, já estava ali, já tinha se aposentado. A sua esposa estava ali no sótão olhando algumas papeladas, e ele era um homem muito organizado. Todas as crianças que ele havia salvado, ele colocou as suas documentações escaneadas num livro, escrevia ali o endereço que ela estava, a família que ela estava, os nomes delas, e ele colocava ali tudo certinho, e fez um livro, um book, inteirinho com as informações das crianças. E aí quando uma vez uma esposa dele estava limpando o sótão, ela achou esse livro e falou, o que é isso, amor? Ele falou assim, não, um trabalho que eu fiz um tempo atrás, de salvar as criancinhas lá da Alemanha. O quê? Você fez isso? Você nunca contou para mim? Ele falou assim, não, isso é meu dever de cristão, isso é normal, eu não preciso contar para os outros. E aí ela pegou e olhou aquilo e falou assim, e falou para a filha dele. A filha dele falou e virou uma repercussão gigante em Londres. E aí logo ele foi chamado para entrevistas, jornais, e de repente ele foi convidado para estar num jornal, como assim, do Jô Soares, parecido, só que lá em Londres. Quando ele chegou lá, existe um vídeo na internet, está na internet esse vídeo.
Quando ele chega lá, a apresentadora começa a expor o livro que ele tinha escrito, o nome daquelas crianças, e ali ela começa a dizer, aqui estão as crianças, aqui estão as documentações dela, a câmera filmando tudo aquilo, e ele sentado no meio da plateia. De repente ele pega, ela lê o nome de uma mulher e fala assim, Nicholas Wilton, essa menina que está aqui, nesse livro aqui, ela está aqui hoje, e ela é a mulher que está ao seu lado. Ele ali, rapidamente, ele olha, e a mulher dá um abraço nele e fala, muito obrigado, você salvou a minha vida, hoje eu estou aqui porque você escreveu o seu nome no livro, porque você decidiu me pegar e me levar para lá, você disponibilizou para mim salvação. Ele fica muito emocionado, ele fica ali, nossa, eu salvei uma pessoa. Aí quando ela pega e outra mulher se levanta no meio do público onde ele estava sentado, ela se levanta, olha o que eu tenho aqui na minha bolsa, ela mostra assim o nome, a identidade dela e fala assim, Nicholas Wilton, por causa de você, eu estou aqui hoje. E ali ele começa a ficar emocionado, ela agradece ele e tal, aí de repente a apresentadora quebra todo o protocolo. Ela fala assim, gente, das pessoas que foram salvas por Nicholas Wilton da Alemanha, por favor, levante-se. Quando de repente o auditório inteiro levanta, ele para, fica aquele silêncio, ele olha, ele levanta, ele já velhinho, ele olha e ele começa a chorar. Milhares e milhares de pessoas foram salvas por Nicholas Wilton, assim como Deus fez comigo e com você, querido. Ele nos disponibilizou algo tão tremendo. Que valor tem para aquelas pessoas que foram salvas? Qual o valor maior? Qual a gratidão maior? Qual a valorização maior que elas podem dar do que está escrito no livro de Nicholas Wilton? Agora, ainda mais nós, se é uma honra estar escrita no livro de Nicholas Wilton, que foram salvas, que foram homenageadas, que foram salvas. Imagina nós que temos o nosso livro escrito no livro da vida. Nós fomos salvos por Cristo e nosso nome está lá. Porque Ele nos amou primeiro, querido. Ele decidiu nos salvar por causa de Jesus Cristo. Isso é maravilhoso. Eu quero que você feche seus olhos, você fique de pé nesse momento. Ou fique de pé e feche seus olhos, como você quiser. Eu quero que você entenda que não existe nada mais valioso na sua vida. Comece, feche seus olhos. Não deixa nada te atrapalhar nesse momento. Eu quero que você feche seus olhos e entre em comunhão com Deus. Eu quero que você comece a valorizar isso que você tem no seu coração. A Bíblia fala assim que nós fomos comprados e fomos selados por Deus no nosso coração. Se você não tem a Cristo hoje, eu quero que você comece a refletir que não há maior honra, não existe honra maior do que ser lançado, de ser homenageado no livro dos livros, que é o livro da vida, quando nós aceitamos Jesus. Eu quero que você entenda que não existe nada mais precioso, nada mais valioso. Não importa a sua história de vida, seus traumas, sua falta de conhecimento, o que disseram de você, o que você fez, sua classe social, sua aparência, seu cabelo, tamanho, nada disso interessa. O que interessa é que você tem, ou que você deve ter, contemplado e escrito no livro do Cordeiro. É isso que importa, querido. Se você não tem nada, mas se você não tem nada, se você é desprezado, se você é triste, não interessa. O que importa, querido, o que mais vale na sua vida não é o que os outros pensam de você, não é o que você sente, não é o que você tem em casa, não é a sua família, seus bens, a sua riqueza, o seu intelecto. Nada disso importa. A única coisa que importa, a única honra maior de um homem é que o seu nome esteja escrito no livro da vida. Essa é a maior validade, esse é o nosso maior tesouro. É nisso que nossos olhos devem estar, é isso que o nosso coração deve estar, porque onde estiver o nosso tesouro, a nossa riqueza estará também no nosso coração. O nosso coração deve estar no livro dos livros, o nosso nome deve estar lá. Valorize isso hoje, querido, porque isso mais nada importa mais. Nada deve te importar, nada deve colocar o seu coração a pulsar, nada deve colocar a sua mente a pensar, nada deve colocar você a se mexer, a não ser que o seu nome seja escrito no livro da vida, para a honra, para que você seja salvo, para que você seja conhecido como geração de Deus. Nós somos os mais bem-aventurados, os mais felizes, os mais ricos, porque nós temos algo imerecido que nós não merecíamos. A Bíblia fala assim, lá em Pedro, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você é agraciado. Comece a agradecer a Deus. Comece a agradecer a Deus. Se sinta honrado nesse momento. Se sinta prestigiado. Se sinta o homem mais digno da face da terra. Você não merecia. Você pode ter dado tudo, pode ter sofrido, pode ter nascido em berço evangélico, pode ter lutado para chegar aqui, mas o que importa é que você está aqui hoje, só isso que importa. Só isso que importa, querido.
Começa a agradecer Ele. Senhor maravilhoso, nós rogamos na Tua presença, Senhor, essas vidas, Senhor, que estão aqui. Pai, eu quero no nome de Jesus que elas se sintam, Senhor, honradas, amadas por Ti nesse momento. Eu quero, Senhor, que elas se sintam, Senhor, no nome de Jesus. O Teu Espírito dizendo no ouvido de cada um deles que o Senhor amou e pagou um alto preço por eles, Pai. Coloca a gratidão no coração deles, Pai, para que eles venham valorizar os nomes deles escritos no livro da vida. E eles venham, Senhor, se sentir agraciados, Pai, por aquilo que o Senhor fez no nosso interior, Pai. Nós somos gratos, Senhor, no nome de Jesus. Muito obrigado por nos honrar, chamando nós de geração Tua, de geração eleita, por chamarmos nós de filhos do Altíssimo, de Deus filhos, Pai. É uma honra, é uma honra, é uma honra ser chamado de filho Teu, Pai. Muito obrigado, Jesus, por tudo, Pai. Nós te agradecemos e damos louvor, honra e glória, Pai, no nome de Jesus. Querido, eu quero que você entenda, eu quero que você anuncie e que você pense que você é um cara, você é uma pessoa, você é uma mulher, você é um filho, você é agraciado, você é geração de Deus. Amém?